Mas ele, de uma forma corajosa, começou a falar com Deus do céu. Talvez na oração ele dizia: foi o Senhor quem fez a noite e o dia. Agora Deus, escute a minha voz. Não deixe este vale escurecer, será difícil de prevalecer. Pare o tempo agora sobre nós. Ó céus. A fé de Josué moveu o céu. O nosso Deus é justo e fiel e nunca desampara o povo seu. Enquanto Israel estava em guerra, o dia ficou grande sobre a terra e aquele vale o povo então venceu. No vale que você está passando, a glória do Deus vivo está clareando, e pela fé não vai escurecer. O dia vai ser grande até você vencer. Vai ficar na sua história essa luta, essa vitória, porque Deus te dá poder. O grande Deus do céu está na frente e não há valente pra te derrotar. Você pisa a cabeça na serpente, pode tomar posse, esse é o seu lugar. A promessa já foi feita, Deus te toma pela mão direita e faz você brincar. A fé de Josué moveu o céu. O nosso Deus é justo e fiel e nunca desampara o povo seu. Enquanto Israel estava em guerra, o dia ficou grande sobre a terra e aquele vale o povo então venceu. Mas tá precisando de oração. No vale que você está passando, a glória do Deus vivo está clareando, e pela fé não vai escurecer. O dia vai ser grande até você vencer. Vai ficar na sua história essa luta, essa vitória, porque Deus te dá poder. O grande Deus do céu está na frente, não há valente pra te derrotar. Você pisa a cabeça na serpente, pode tomar posse, esse é o seu lugar. A promessa já foi feita, Deus te toma pela mão direita e faz você brincar. A promessa já foi feita, Deus te toma pela mão direita e faz você brincar. Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando o podcast Mulheres em Ação. Glórias a Deus. Já quero agradecer a todos vocês que estão sempre ligadinho com a gente. Agradecer a nós, a missionária Thalita que está aqui, a Levita Lohane, e hoje a nossa convidada é a nossa irmã Jéssica. Glórias a Deus, aleluia. Boa noite, Jéssica. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Glórias a Deus, aleluia. Você que já entrou, entra, compartilha com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, para que essa live vai até o coração de quem precisa, de quem necessita nessa noite. Glórias a Deus, aleluia. E você que vai entrar, uma excelente noite. Compartilhe também essa live para a glória do Senhor Jesus.
Vamos orar um pouquinho, né? Aleluia. E em seguida nós vamos falar um pouquinho com a nossa irmã Jéssica, né? Um pouquinho da experiência dela, vai passar um pouquinho para nós, para vocês. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Pai das luzes, Pai da Sim, Deus eternidade, nós te Santo, adoramos, te poderoso, glorificamos Espírito por estar Santo aqui, de meu Pai, Deus, mais uma vez. ó Deus querido, Deus No amado, podcast obrigado, Mulheres em Senhor, Ação. por essa Te louvamos, meu Pai, por a oportunidade. nossa convidada, a Obrigado, irmã Jéssica, por Jesus. estar aqui conosco, Filha fazendo parte, evangélica, Senhor Deus Senhor amado, Deus, aqui dessa continua programação. abençoando a Meu vida Deus dela, o amado lar e dela, santo, a para que o família, testemunho Senhor, os dela, as projetos, experiências Pai, dela, colocar possa diante de alcançar, meu Ti. Deus, as Ô, mulheres, possa Espírito alcançar, meu Santo Pai, de as Deus, vidas que estão abençoa precisando serva, Senhor. de ouvir, Abençoa meu Pai nós, amado, em Senhor testemunho, Deus. porque nós Abençoa essas sabemos que vidas os que saem do outro testemunhos lado, Senhor. edificam a nossa Da fé. força, da Meu graça Pai para querido, cada um eu te deles, peço, cada fica uma delas, conosco, Jesus. fala conosco, Ô, toma a Espírito direção, meu Santo. Pai, deste programa. É o que Deus nós te grande, pedimos nessa poderoso. noite. Alcança as Deus vidas, de longe, de maravilha, perto, glória, em sim, Pai nome Santo, de Pai Jesus. amado. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos no podcast Mulheres em Ação. Você está com total liberdade de entrar aí, compartilhar, comentar, perguntar, pedir uma oração, uma palavra, e nós estamos aqui para lhe ajudar, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Igreja, pessoas lindas, maravilhosas, glórias a Deus. Só lembrando vocês que o nosso podcast é toda terça-feira, 9h30 da noite, Mulheres em Ação. E lembrando a vocês também, aleluia, dos nossos cultos, aleluia, glórias a Deus. Os nossos cultos ficam na Rua da Lagoa. A nossa igreja fica na Rua da Lagoa, 359, Vila Lourdes, Carapicuíba. E os nossos cultos são segunda-feira do Triunfo, qual a missionária Thalita, e juntamente com o pastor Genivaldo, está na direção, fazendo a campanha abençoada. Está sendo uma bênção essa campanha. E terça-feira temos culto, quinta-feira também, glórias a Deus. E domingo, consagração pela manhã e culto da família à noite. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Vocês que estão sem ministério, né? Aleluia, glórias a Deus. Venha fazer uma visita para nós, aleluia. E você gostando já pode ficar também, glórias a Deus. Porque o que não pode é ficar sem ministério, né? Precisamos de ter a cobertura espiritual para nos ajudar. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Glórias a Deus. Queremos falar também que as nossas companheiras, né, missionária Gisele e a irmã Thalita não pôde estar conosco hoje, louvado seja Deus, mas por motivos justos, né, irmãos? Às vezes acontece, mas elas mandam a paz para todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Então vamos iniciar o podcast aqui, né, com a nossa ungida, a irmã Jéssica. Glória a Deus. Irmã Jéssica, queremos que a irmã nos fale, louvado seja Deus, qual foi a primeira oportunidade sua, assim, para estar ministrando, como que foi essa experiência de primeira vez no altar, falando da Bíblia, da palavra do Senhor Jesus, para o povo, né, para a igreja, como que foi a sua primeira reação, como você se sentiu? Sim, foi alguns anos atrás, não me recordo se foi 6, 7, quando a igreja ainda era lá, né, na garagem lá de casa. Uma bênção. E assim que eu casei, acho que não deu nem uns 2, 3 meses, o pastor Genivaldo colocou a gente para dirigir culto de quinta-feira lá. E aí eu era muito, muito, muito tímida, muito travada. O Maicon sempre teve essa habilidade, né, do dom da palavra. E eu era muito tímida, muito travada. E aí eu lembro que ele falou assim, ó, para iniciar, você vai dirigindo um culto, você traz a palavra inicial, e assim eu fui desenvolvendo. Confesso que dava tremedeira, dava frio na barriga até hoje, né? Mas não com tanta facilidade como era antes. E eu confesso que, apesar de ser um desafio, era algo muito bom, porque eu estava me sentindo útil, né, para a obra do Senhor, e é claro que não é nem 1% daquilo que Deus faz por nós, né? E é um mínimo, né, de fazer algo para Ele. Glória a Deus. Já ficou na frente de alguma liderança assim, irmã Jéssica? Não, nunca fiquei. E se chegar nas suas mãos? Se chegar, que Deus me dê muita capacidade, que o Senhor venha me orientar, porque estou aqui para aprender, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus, quando chega, né, Deus vai nos capacitando, né, aos poucos, né, conforme o nosso desempenho, né, Deus vai abrindo nossa mente, nos dando visão, nos dando sabedoria,
Glórias a Deus. E a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Sim. Como estamos aprendendo até hoje, né, Jéssica? Até Jesus voltar, né? Glórias a Deus, é bem isso. Jéssica, eu quero fazer uma pergunta para você, falar sobre, eu quero falar um pouquinho assim, né, sobre a sua vida, assim, que você passou, né, porque você passou uns momentos bem difíceis, né, na sua Sim. vida, no momento foi depressão, né, que você Sim. passou. Sim. Então, aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, né, sobre essa situação, né, aconselhar eles, como que aconteceu com você e como você conseguiu sair dessa situação, né? Sim. Muitas das vezes a gente acha que é algum tipo de transtorno psicológico, muitas das vezes é espiritual. Não que eu negue essa parte, mas é claro que o inimigo, diante de uma fraqueza, ele acaba, né, nos influenciando. Mas desde pequena, como eu tinha um ambiente familiar muito pesado, muito difícil, eu fui desenvolvendo isso. A minha primeira tentativa de suicídio foi com 6 anos. E assim, foi muito difícil porque as pessoas não compreendiam, né? Naquela época eu não compreendia. Eu não vou revelar que a minha idade, acho que eu não sou mais novinha. Mas assim, depois de passar alguns anos, eu vi que quando chegou a adolescência, isso foi ficando mais intenso. Ficou uma coisa incontrolável. Diversas vezes eu cortava os pulsos para poder me sentir aliviada. Já chegou de momento assim da minha mãe chamar a polícia para ir em casa para tomar a faca da minha mão. Então assim, foi um momento assim muito difícil, né? E quando a gente olha para dentro da igreja, a gente vê ainda uma carência muito grande para essas pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico, seja depressão, seja bipolaridade, borderline, toque, enfim, e todas essas variedades que tem, né? E muitas das vezes a igreja olhava para mim como uma pessoa que não queria contato, uma pessoa metida, mas na verdade eu estava tentando me preservar, não mostrar minha fraqueza para as pessoas e me reservar. Então eu tinha dificuldade também de me socializar com as pessoas, né? Sempre ficava aqueles pensamentos obsessivos, tipo, fulano não gosta de mim, olha a forma que olhou pra mim. Tudo doía, né? A gente se torna vítima. Acaba se tornando uma vítima. Então, assim, eram vários conflitos, tanto na questão da nossa fé. Quem está passando por um momento difícil, tem algum tipo de transtorno, chega um momento que a gente acredita que Deus não está nos vendo. Chega momentos que nós achamos que é espiritual e não tem jeito, né? Como se o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário não fosse o suficiente. E a gente tem que abrir o nosso coração, ter mais paciência com essas pessoas, porque é difícil. Precisa de um acompanhamento, sim, espiritual, mas também precisa de uma terapia, né? Uma terapia, precisa de ir a um psiquiatra, talvez para ajustar. É uma forma que o nosso cérebro processa, e talvez ele não processa da mesma forma que processa do irmão do lado. Então, às vezes, dá para ajustar com a medicação. E eu tinha, depois aí foi desencadeando várias coisas, síndrome do pânico, eu tinha aflição de estar dentro de um trem com muita gente, ônibus, me dava fobia, a ponto de perder a pressão e querer desmaiar. E eu falava, Deus, por que isso? Né? Por que isso? E aí Deus deu a graça de eu conhecer uma terapeuta que ela é pastora. Glória a Deus. Ela, não sei se ela estiver vendo, pastora Simone, ela mora lá em São Caetano do Sul. Ela é uma bênção de Deus. E através do tratamento que eu fiz com ela, eu fui descobrindo que tem coisas que não são espirituais. Talvez é uma coisa que você vem carregando da infância, é uma crença que você tem que quebrar, é um ciclo que você achava que era normal, natural dentro do seu ambiente familiar, mas não é normal. Acaba desencadeando muitos traumas. E Deus foi trabalhando ali, tanto no meu casamento, quanto em relação à minha pessoa. E eu tô no processo. Ainda hoje tomo medicação para ansiedade. E depois que eu comecei a tomar a medicação, eu falei, Deus, eu não gostaria de tomar. Mas se for um espinho na carne que eu tenho que levar, que o Senhor me faça que eu vá no psiquiatra, eu consiga uma medicação que eu não tenha efeito colateral e que seja bênção para mim. E eu comecei a tomar. Hoje já não tenho. Hoje eu entro num trem lotado, tranquila. Entro num carro com os vidros fechados, tranquila.
não sinta aquele desespero. Até a minha vida com Deus melhorou. Jéssica, eu queria só fazer uma pergunta para você. Que você falou no início, né, que você começou com 6 anos já a querer se cortar, né? O que causou você, com 6 anos, já querer fazer essas coisas? O ambiente familiar. Ambiente né? familiar. É um ambiente muito violento. Minha mãe tentava várias vezes também suicídio. E eu falava, eu vou ficar sozinha. E o meu pai era uma pessoa distante, morava em outro estado. Então eu falava, se minha mãe morrer, eu tenho que morrer também, porque com quem eu vou ficar? Então, assim, foi uma coisa que foi difícil. Minha mãe também, ela foi um tipo de pessoa que não conseguiu quebrar o ciclo. Ela também sofreu muitos abusos durante a infância. Para vocês terem noção, uma coisa tão forte, que uma vez a minha mãe, eu até entendi o porquê ela agia daquela forma comigo. Ela falou que a mãe dela fez ela comer fezes. Então, assim, minha mãe, ela passou por um processo muito difícil durante a infância dela e ela não conseguiu quebrar o ciclo. Ela repetia, ela não me via como a filha, mas ela me via como uma inimiga, porque era a forma que a mãe dela tratava ela. Então, ela teve essa dificuldade, não correu atrás de ajuda. E ajuda não é somente dentro da igreja, mas também encontrar profissionais que estão aptos ali para te ajudar. Tem que ter os dois. Sim. Exatamente. E hoje você, graças a Deus, obteve, né, uma ajuda. Você obteve, assim, a maioria da parte da sua libertação, né? A igreja ajudou também bastante. Sim. Eu creio que essas pessoas que passam por isso, né, procurar um encaminhamento, né, psicólogo, e também estar frequente assim na igreja, que a igreja também vai ajudar bastante. Porque, querendo ou não, é algo espiritual, né? Também. O inimigo também, ele atua muito na mente das pessoas. Ele começa na mente, né? Sim. Eu vi você falando aí desde criança. E o inimigo, porque, querendo ou não, pensamentos negativos é do inimigo. Sim. Né? Muitas das vezes a criança, como é sensível, né? Imatura, aí o inimigo usa, tanto faz, adulto, jovem, né, idoso, na mente. Se você der ouvido, né, para a ligança de pensamentos negativos, você vai acabar sendo guiado por esse pensamento. E uma das coisas que o inimigo usa muito é essa arma mental, para te neutralizar, porque senão você já está lá no fundo do poço. Né? Mas louvado seja Deus que quando Deus tem um chamado, uma promessa na vida da pessoa, o Senhor traz para a presença, né? E foi isso que o Senhor fez assim na tua vida. E hoje você é uma bênção na mão do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem alguma pessoa assim no meu evangelho que trouxe inspiração para você em relação a louvor, a pregação? No início, essa pregadora não era muito conhecida, a Camila Barros. Lá em meados de 2015, 2016, eu escutava bastante. A Helena Raquel, o Júnior Trovão. Eram palavras que não era doce não, né? Palavras que confrontavam mesmo. Inclusive, quando eu estava ouvindo essa pregação da Camila Barros, em meados de 2015, por aí, era uma pregação de provérbios, mulher de A a Z. Acho que tem até no YouTube, né? É benção. E nessa época a depressão estava uma coisa terrível, né? Eu não conseguia tomar banho, não conseguia me arrumar, não conseguia limpar a casa, não conseguia fazer nada. Quando eu ouvi aquela palavra, eu falei, Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não aceito viver dessa forma, né? E quando eu ouvi aquela palavra, eu fui renovada. Né? Glória a Deus. A minha mente, como se ocorresse uma metanoia, né? Uma mudança ali na minha mente. E naquele dia eu levantei, fui tomar um banho, coloquei uma roupa bonita e fui limpar a casa. E assim virou uma... Como posso explicar? Foi uma disciplina, né? Estava me disciplinando ali. E no outro dia não foi fácil. Se eu falar pra você que eu acordei com a mesma vontade do dia que eu ouvi a pregação, eu tô mentindo. Então é um processo, todo dia, que nem a gente sempre ouve falar, né? Tem que matar um leão. É um leão por dia. E aí virou uma rotina pra mim. Não era mais pesado, virou até automático. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu vendo você falar aí que você ouviu essa ministração, né, da Camila Barros, e o que você tem a dizer para essas pessoas que pregam, que fazem live na internet, que você olha sobre esse termo aí, porque você alcançou a palavra devido a um vídeo, uma pregação, né? O que você tem a falar sobre esses influenciadores, né, evangélicos, que fazem vídeos assim? Você acha isso bom? Como que é? Sim, é maravilhoso. Né? Nesse período que eu falei, não era tão comum, né? Hoje a gente entra no TikTok, tem lá alguém falando sobre algo. Eu aí acredito assim, quando a gente também abre a Bíblia, tem tudo sobre a nossa vida, todas as áreas. A gente acha, não vai ter, todas as áreas. E a gente tem que usar esses meios para nos levantar espiritualmente, né? Da mesma forma que nós temos facilidade de encontrar pregadores, pregadoras, hoje nós também temos a facilidade de encontrar terapeutas que são cristãos, que antigamente isso era uma grande raridade. Hoje tem pastoras que são terapeutas, tanto no meio médico, médicos. Inclusive, eu quero até mandar um abraço para a missionária Denise, que ela pregou verdade. Ela é terapeuta. Sim, é bem Tem essa paz. alcançado muitas mulheres através do trabalho e dentro da Bíblia também. Ela é uma São bênção anjos de Deus. né? A paz Senhor, missionária Denise, glórias a Deus, São mulher de anjos Deus. E se você encontrar alguém assim, né, que é servo do Senhor, serva do Senhor e tem essa profissão e você tem algum problema, se agarra, né? Vale cada centavo que você dá numa terapia, vale a pena. Porque quando a nossa mente está saudável, a gente se posiciona, o Senhor ele vai tirando todos os empecilhos. Tudo aquilo que é ruim, que vai sendo lançado na sua mente, seta, dardos inflamados, eles vão caindo por terra. Mas você precisa de ajuda? Corra atrás da ajuda, tanto psicológica quanto espiritual. Porque o inimigo ele quer que nós venhamos andar prostrados, quer que nós venhamos andar tristes, e nós somos cristãos. Independente da situação que nós estejamos vivendo, nós temos que estar felizes, né? Verdade. Porque temos a Cristo, né? A salvação nos alcançou. E eu creio que para tudo tem saída, e até para depressão. Glória a Glória Deus. a Deus, que bênção. Eu ouvi algo muito interessante aí de você agora, né? Falando que você tem que destravar a mente, Sim. né? Porque assim, eu sempre costumo falar, se aqui tá bem, todo o teu corpo vai bem. Sim, verdade. Se aqui tá bem, todo o seu corpo vai bem. Então, por isso que eu falo, a arma de Satanás é a mente. Se ele conseguir dominar a tua mente, você tá amarrado. Verdade. Mas se você conseguir dominar a tua mente, repreender, você tá liberta. Porque você dominando a tua mente, todo o teu corpo vai bem. Isso é uma chave para todas as áreas. Glória a Deus. Se você se desprender, né, conseguir dominar o teu pensamento, a tua mente, você vai longe. Nada te prende, nada te para, porque uma coisa que eu costumo dizer é que nós já temos o poder e a autoridade. Tudo depende de você. Se você aceitar, alimentar, aquilo vai crescer em você. Mas se você repreender e ficar agarrado na palavra, na verdade, você vai ser liberto. Então, tudo depende de você. Glória a Deus. É verdade. A gente não pode ficar alimentando as coisas ruins, né? Sim. Que prejudica a gente mesmo, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Esses dias, Esses dias eu estava ministrando no chá de mulheres e falando sobre a mulher de Provérbios, né? Provérbios 31, versículo 10. A mulher de Provérbios, ela era uma mulher farta, ela era uma mulher próspera, né? Sim. E hoje em dia, trazendo para o mundo de hoje, muitas pessoas, quando falam em prosperidade, fica travado. Nossa, prosperidade, né? Dinheiro. Mas eu quero te falar que a mulher de Provérbios era próspera. O nosso Deus, ele é rico. Então, quando a gente fala sobre prosperidade, não é pecado. Não é pecado você ter riqueza. Aí eu profetizei assim, eu profetizo, porque a mulher de Provérbios, ela tinha propriedades. Ela comprava propriedades. Ela era uma mulher farta, ela era próspera. E eu falei assim, né, para as irmãs, eu profetizo que você vai ter sua propriedade. Eu profetizo você próspera.
né? E eu vi umas espantadas assim, aí eu, meu Deus. Oh, Aí eu Jesus. falei, irmãs, vocês têm que aceitar. Porque se você não aceitar aqui, como é que teu corpo vai viver aquilo? Né? Muitas das vezes a gente fala, missionária, ó, empresária. Aí ela, eu mesmo não. Você tem que aceitar, porque se você aceitar, tua mente aceitar, o teu corpo vai andar para aquilo acontecer. Verdade. Aí a gente profetiza, a pessoa, não, eu não, aceita, irmã. Nosso Deus é o Deus de A gente está ajuda. retalhando nossa bênção, né? Deus é Deus dono do ouro e da prata. Não é Verdade. errado a pessoa ser próspera. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, né, sobre o jovem rico. A Bíblia diz que quando o Senhor disse assim, vai e vende o que tens. Porque ele já havia, né, cumprido os mandamentos desde a infância, desde a juventude. Sim. Aí o Senhor Jesus disse, mas te falta uma coisa, vai e vende tudo o que tens. Aí ele ficou triste e se retirou, mas não quis seguir Jesus. Então ele não abriu mão das riquezas para seguir Jesus. Está vendo a diferença? A diferença não é você ser próximo. A diferença é onde está o teu coração. Sim. Se o dinheiro te dominar, aí é pecado. Mas se você dominar, né, se dominar, não deixar de ser influenciado pelas suas propriedades, pelo teu dinheiro, isso é dom de Deus, irmãos, a prosperidade. Entendeu? Então há uma grande diferença. Então não é pecado você ser uma pessoa próxima, você ter dinheiro. A pergunta é, onde está o teu tesouro? Que é o teu coração. Entendeu? Aí as irmãs, não sei o quê. Eu não, irmã, aceita. Você vai sair do aluguel, você é uma pessoa farta, você é uma pessoa próspera. Nem que não seja profetiza, a tua palavra tem poder. Em nome de Jesus. Então eu profetizo. Em nome de Jesus, ô glória, já recebo. Antigamente eu repreendia, hoje em dia quando a pessoa fala isso, ó, recebo, ó, mistério é forte. Né? Temos que tem que receber, né? As coisas Nosso bem, Deus as é- coisas de Deus, né? As coisas Pai boas. Né? Celestial, Tem que ele receber, fez né? isso. E até porque nós sabemos, né? Que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Exatamente. Ele não nos fez como caldo para viver uma vida, né, miscuinha. Miscuinha, Nosso é. Deus não é conta-gota. Se for para você pedir, peça mesmo coisa grande, Verdade. né? Sonhe com coisas grandes. Ah, eu quero um carrinho, uma casinha. Aí não, vai- peça um carrão. Aí ele vai dar uma Deus casinha, pode te um dar. carrinho bem, aquele carrinho bem, né? Humilde mesmo, porque tudo a gente tá pedindo diminutivo, né? Aí nós É. temos que... Ah, eu quero uma mulherzinha. Senhor. Peça uma mulher cheia de Deus, que Ele vai te dar. É Então verdade. nunca. Não, por que pedir coisas pequenas de um Deus tão grande? É. Se teu Deus é tão grande, então sonhe alto, peça coisa grande mesmo. E viva o que Ele vai te dar, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe. Se você está pedindo, Ele vai te dar, em nome de Jesus. Igual a missionária tá falando aqui sobre pedir. Eu lembro de uma vez que eu vi um testemunho de uma irmã ela falando assim, Senhor, quando eu quero sair do aluguel, me dê uma casa que nem esteja na beira de um córrego, mas me Olha, dá uma Jesus. casa que seja minha. E não é que Deus deu pra ela? Olha. A casa na beira do córrego. Aí, tá vendo? E aí ela falou, nossa, se eu tivesse pedido diferente. É que nem fala na Bíblia, Mateus, pedir, dá-se usar, né? Mas também sabe pedir, né? É, exatamente. Porque senão... Tem uma empresária lá na minha cidade, é a irmã Rejane. A irmã Rejane, o sonho dela era ter um carro. E ela fez uma carta para Deus. E ela colocou, Senhor, eu quero um carro assim, assim, assim. Aí quando o Senhor deu para ela, e ela foi testemunhar, ela disse, irmãos, especifica o que tu quer para Deus. Ele sabe já o que tu quer, mas ele quer ouvir você falar. Ela disse, eu quero o carro da cor tal, o carro do tamanho tal, o carro do Olha. pneu tal, Eita. o carro da volante tal. Ela especificou cada detalhe, pois Deus deu. Olha que bênção. Aí Glória tem a gente que Deus. pede, Senhor, eu quero um fusquinha, nem que seja um fusquinha. É, Ele vai o povo te ainda dar tem essa mania, a né? tua De petição. pedir essas coisas pra Deus. Então, assim, seja uma mulher farta, né? Se hoje você não é farta, né? Vive no pouco, mas seja farta nos pensamentos, nas petições, que o Senhor vai tornar teu sonho em realidade. Ele tira do papel e ele faz você viver. Em nome Verdade. de Jesus. É igual trazendo para a vida ministerial. Deus te chamou para ser uma missionária. Se comporte como uma missionária, como Sim. se você já estivesse sendo. Como é que Deus te chama para ser uma pregadora se você não se comporta como uma pregadora?
Você nunca vai exercer o teu chamado. O teu posicionamento. Deus te chamou como uma levita, ensaia louvores, canta, já exerça teu chamado. Mas não, fica sonhando, esperando as coisas cair do céu. Se você não mudar a tua mente, o teu corpo não anda, o teu corpo não vive. Então deixa Deus trabalhar no teu psicológico para você viver os teus sonhos dentro do sonho de Deus. É isso que nós temos que falar, né, para vocês, sobre essa questão da mente. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ô, Jéssica, e aí, como foi, como que você conseguiu, como você falou, né, que você toma, né, medicamento e tal, né, e fala pro nossos ouvintes, né, para eles, que sempre tem alguém, né, que tá com depressão, né, tá desanimado, com certeza tem pessoas agora, neste momento, dentro de um quarto, né, que não quer saber de ouvir ninguém, de falar com ninguém, tá trancado, né, tá lá, não quer saber de nada, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu acho que uma coisa muito interessante, já emendando junto que a missionária Thalita falou, sobre profetizar, né, a palavra, o poder que a palavra tem, né? Tanto que uma pessoa lança uma palavra sobre a nossa vida, que é algo bom, a gente tem que agarrar, aceitar, né? E quando a pessoa está em estado de depressão, geralmente não, a maioria das vezes a gente acaba falando palavras negativas contra nós mesmos. A gente lança, e a gente sabe que no mundo espiritual o poder da palavra, ele é muito forte, ele tem o poder tanto de levantar quanto de abater. E para quem está, né, passando por essa situação, começa a repetir: Deus está comigo, eu sou escolhido, sou escolhida do Senhor, não sou qualquer um, não sou lixo, que são palavras pesadas, né? Eu acredito que tem muita gente aí, porque eu já passei por isso, já falei coisas que hoje eu tenho até vergonha, né, de falar, né? E assim, profetizar, porque o mundo espiritual, ele tá ativo, sempre esteve ativo. Então profetiza: sou escolhido do Senhor, sou escolhida do Senhor, que a palavra, ela tem poder, né? E eu creio que a partir do momento que nós nos posicionamos, não se trata nem de sentir, né? Tem coisas que a gente tem que falar mesmo sem sentir. Temos que nos posicionar mesmo sem sentir, até a gente começar a sentir, né? Até a gente absorver aquilo. Então, assim, se posicione. Mesmo que esteja difícil, não quero levantar da minha cama. Se levanta, né? Vai procurar ajuda. Procura ajuda. Eu creio que o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho que vai te direcionar a sair dessa situação. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho. E acredite nisso, o Senhor, ele te ama. O preço que ele pagou na cruz do Calvário não foi à toa, foi para curar essa depressão, foi para paralisar essas palavras que você lançou no mundo espiritual, porque ele tem o melhor para nos dar, mas a gente tem que se posicionar. É verdade. Mais uma vez eu ouvi você falando sobre o mundo espiritual, né? Um dia eu ouvi um pregador falando assim, irmã Jéssica: tudo que você fala, o mundo espiritual, ele trabalha em cima da tua palavra. Tem pessoas que falam: eu nasci para sofrer. O mundo espiritual pega essa palavra, eu nasci para sofrer, e trabalha em cima dessa palavra para fazer você sofrer. E acreditar que aquilo é verdade, né? Aí você fala: ninguém da minha família viveu esse sonho, eu também não vou viver. Quem diz? São mentiras de Satanás, que ele trabalha na tua mente para te conscientizar, neutralizar que isso é verdade. Entendeu? Então faça assim, pega esses conselhos que a irmã Jéssica falou, repreenda, né? E tudo de negativo você fala: não aceito, eu sou filho de Deus. Você vai contra os pensamentos negativos, que daqui a pouco você sai do fundo do poço e está aí uma pessoa liberta para servir Jesus, para ter um testemunho aí, para alcançar outras pessoas que estão passando por isso. Irmã Jéssica, você acha que a depressão, a ansiedade é a doença do século? Como que é? Está atingindo muitas pessoas? O que você acha em relação a isso? Eu acredito que sempre existiu, mas a gente não tinha essa facilidade de entender, mas ainda gerações passadas que acreditavam que era besteira, coisa da cabeça, ou era demônio, enfim.
Hoje a gente tem essa abertura, né? De poder identificar que aquilo não é normal, que como qualquer outro médico você vai num psiquiatra, toma uma medicação para melhorar uma coisa que talvez seu cérebro não esteja funcionando da forma correta, talvez seja apenas algo físico, às vezes também tem questão espiritual, também tem questão da linhagem familiar, você tem que analisar todos os lados para que não venha a ter nenhum tipo de brecha, né? Porque o inimigo, ele utiliza disso. Por exemplo, tinha momentos que eu tava de crise, que vinham os pensamentos ruins, e eu começava a falar em voz alta os meus pensamentos ruins, e de repente eu sentia, literalmente eu sentia como se fosse uma ave preta, bem grande, e ela pousava sobre as minhas costas. E depois disso, eu ficava dias na cama. Então assim, se eu tivesse repreendido, se eu tivesse me colocado na posição de sou filha do Senhor e não aceito, não aceito esse momento de crise, né? Se nós abraçarmos tudo que o inimigo lança, de fato a gente não vai conseguir crescer em nenhuma área da nossa vida. Eu não falo somente disso, porque tem gente que tem depressão funcional. É aquela pessoa que faz tudo, trabalha, sorri, tudo, de repente você descobre a notícia que a pessoa se suicidou. Mas como assim se ela não demonstrava? Né? Ela parecia ser uma pessoa com uma autoestima lá em cima, parecia ser uma pessoa feliz, inclusive até me dava conselhos. Como que isso aconteceu? Tem gente que, assim, é assim, quando deita a cabeça no travesseiro, vem aquele turbilhão de pensamentos obsessivos, compulsivos, e assim, se não for a graça de Deus, e se você não se posicionar repreendendo isso, é muito fácil para você chegar a um ponto de tirar a sua própria vida. E saiba que o Senhor sim tem saída. Muitas das vezes eu falava, não tem saída para mim. E o Senhor me mostrava a saída. O Senhor enviava alguém para me auxiliar. E até hoje é assim, né? Tem vezes que me dá crise de ansiedade, que às vezes o remédio ele não consegue. Tem alguns momentos que não consegue, porque tem certos momentos na nossa vida que é tipo um gatilho. E aí eu começo a fazer o quê? Coloco o louvor na alturas lá em casa, coitado dos vizinhos. Coloco o louvor a alturas lá e começo a orar, e começo a louvar, e de repente aquela nuvem negra desaparece e eu volto ao meu estado normal e falo obrigada, Senhor. E uma coisa que eu acho muito interessante também, eu digo de experiência particular, que a maternidade, ela literalmente salva a mulher. A Jéssica, sem filhos, era uma Jéssica. Não tinha porquê, pra que eu vou viver? Eu vou lutar pra quê? Né? E a Jéssica, depois dos filhos, é outra Jéssica. Eu preciso estar bem para eles. Sim. Eu não quero que eles vivam a mesma infância conturbada que eu tive. Eu não quero que eles venham carregar uma maldição hereditária. Não. Através da minha vida, esse ciclo vai ser cortado. Não, né? Jesus. Então, assim, não dá tempo de ficar triste, não. Glória a Deus. Não dá tempo de ficar Glória triste. A Deus. Quando a gente pensa em ficar triste, aí o bebê chora aqui, aí tem que fazer uma madeira, aí fazer isso, fazer aquilo. Não tem como. E o outro chama mãe, mãe, mãe. Exatamente. E a gente vê aquele sorriso, e aí eu falo, Senhor, obrigada por eu não ter conseguido, o inimigo não ter conseguido ceifar a minha vida. Eu nunca pensei que eu ia chegar aos meus 30 anos, com 2 filhos, esposo. E hoje eu falo, Senhor, se o Senhor quiser me levar, pode me levar, porque hoje eu sou realmente feliz. Sabe? Eu sou realmente feliz. Mas Jesus não me leva nunca, porque preciso ter você. Não tá na hora da leva. Os filhos ainda precisam. Aí tem que ver meus netos ainda. Tá muito nova ainda também. E os filhos têm que crescer primeiro, né? Embora a gente fale assim, mas a gente não sabe o trabalhar de Deus também, né? Tudo é permissão do Senhor Jesus, né? Mas eu não tenho o que questionar. Óbvio que a gente tem luta, óbvio que a gente tem batalhas, mas assim, hoje eu posso falar que eu sou feliz. A minha felicidade completa nunca foi realmente nas pessoas, mas em Cristo. Glória a Deus. E através de um sorriso de uma criança você vê Cristo. Através de um abraço do seu esposo você vê o cuidado de Cristo por você. Em tudo você vê Cristo. Sim. Principalmente do filho, né? Que é aquela criança inocente, né? Não é que nem a gente, né? A gente sempre tá ali, né? Com pecado e tal. A criança não. É tanto que nem todo mundo fala, né? A gente briga ou bate e na mesma hora ele já vem ali, abraça, beija, né? Ai, é muito fofo os anjinhos. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço para os nossos ouvintes, né?
que está aqui nos assistindo. Agora eu não caí. Ó Senhor. Quer subir não. É, o homem de Deus, o Wellington Agora foi. Santos. Pode falar. O meu tá A travando. missionária Sandra esteve conosco agora à noite. O Gilberto, a Ju Domingues. Glória a Deus. Verônica, né? Verônica Lopes. Irmã Verônica. O Um Nilton. abraço, minha amiga. O Glória. Nilton, Tô você com já falou? saudade, hein? Eita, Glória. Nilton Júnior. Milton Júnior, ele pediu oração. Glória a Deus, aleluia. Gilberto Oliveira. Pai Senhor Jesus. Israel está nos assistindo. A Maria também está nos assistindo, que é a mãe do Israel. Glórias a Deus. O Wellington, você já falou, né? O Wellington Santos. Glórias a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Jéssica, dá suas últimas palavras, né? Fala aí pro povo. Fica à vontade. Glórias a Deus. Eita. Como a gente estava abordando esse tema sobre a questão de depressão, eu quero que você que está ouvindo nesse exato momento, que da mesma forma, se você se encontra deprimido ou deprimida, achando que não tem saída, existe sim saída, né? E a saída é única, é Cristo, né? Não tem como a gente fugir, né? E assim como eu fui alcançada, assim como os meus filhos são alcançados, o meu esposo, com toda a situação que nós temos de história de vivência, é sim possível. É sim possível superar um trauma, é sim possível Glória a Deus Deus. refazer a sua história. Aleluia. É possível sim, mesmo que você olhe para ao redor e não tem saída, não tem um escape, né? Mas existe sim. Existe sim. A partir do momento que você parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar o que está ao seu redor e começar a olhar para Cristo, Ele vai te trazer uma saída. Ele vai tirar Aleluia, essas Jesus. escamas dos seus olhos para você enxergar que existe sim um caminho para a salvação. Para você, para toda a sua área, seja lá sentimental, conjugal, familiar, em relação aos seus filhos, financeiro, não importa. Não importa qual que é a porta que você está vindo que está fechada. O Senhor, Ele tem como resolver o seu problema. Ele tem como te dar uma saída, uma nova chance, né? E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela não é uma palavra em vão, como do homem, que muitas das vezes promete para nós que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e acaba até esquecendo, né? Nos deixando de lado. Mas o Senhor, Ele é sempre o nosso refúgio. Não desista, existe esperança, e Glória o a Senhor Deus. é essa esperança. Aleluia. Glórias a Deus. É bênção. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só seguir esse caminho. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quer falar? Pode falar. Aleluia, glórias a Deus. Tá aí, igreja. Tá aí a nossa convidada Jéssica, né? Jéssica Araújo veio aqui hoje fazer essa entrevista com a gente. Glórias a Deus. Ela, né, toma posse do que ela passou para vocês, né? Para todos nós. Aleluia. Eu creio que teve pessoas precisando de ouvir, né? Essas palavras nessa noite. Que nada é em vão, nada é por acaso, né? Sim. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você, Jéssica. Glórias Amém. a Deus. Continue nessa fé, nessa convicção, nesse foco. Que grande é a sua vitória, né? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Gratidão, irmã Jéssica, por ter aceitado o convite. Já é a segunda vez o podcast. 2026 está chegando, vai ter mais novidade aqui para nós. Com certeza ela vai estar conosco Em também. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E como sempre, a gente encerra o podcast com Oh, glória a Deus. Glória a Deus, Eles têm algum aleluia. Amém? comunicado, missionária? Glórias a Deus. É só como eu já falei, da campanha, né? Que vocês estão fazendo, você e o pastor. Glórias a Deus. Dia 3, que é o primeiro sábado do mês, a Levita Lô vai estar fazendo culto, né? Encontro de vasos. Glória, vai ser Vocês forte. estão todos convidados. Quer falar, Lô? Vai ser forte. Glórias a Deus. Então, a Levita Lô vai estar na direção, né? Glórias a Deus, fazendo esse encontro de vasos. Ela já fez o cartaz, já tem bastante gente convidada, levita, pregador, né? Enfim, vai ter
muita gente abençoadas aí por Deus. E vocês são nosso convidado. Glórias a Deus, aleluia. Vocês todos já estão convidados para estar com a gente. Dia 3 de janeiro, é um sábado, 7 horas da noite. Vem para cá, dar glórias com a gente. Glórias a Deus, amém? Amém. Que Deus abençoe nosso amigo Israel, tá querendo fazer uma Sim, entrevista Israel. com a gente. Paz do Senhor. Vamos marcar em nome de Jesus. Manda um Tadinho. abraço para a irmã Maria. Vamos marcar assim, viu? Depois você entra em contato com a missionária Thalita ou comigo mesmo, pra gente estar marcando esse dia, pra gente fazer essa entrevista com você, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e vamos dar o nosso glória. Vamos lá? 1, 2, 3. Ô, glória! Ficam com Deus. Um abraço.